Bom, gente, estamos de volta, né? Rapidinho. Ainda hoje você confere aqui comigo a entrevista com o deputado Milton Rangel, falando sobre a questão da reabertura da FAETEC, né? O último bloco do programa a gente tem essa entrevista aí com o deputado. Mas agora o nosso assunto é, como disse, né, na abertura do programa, um assunto que requer a nossa atenção enquanto cidadão teresopolitano, né? Enquanto eleitor do município de Teresópolis, e enquanto cidadão preocupado com o futuro da nossa cidade. Nós temos aí uma publicação no facebook.com/Diário de Teresópolis da decisão que foi expedida ontem, né, pela Justiça, assinada pelo desembargador Milton Fernandes de Souza, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, contrariando a decisão que tinha sido tomada aqui pelo juiz de primeira instância com relação ao POT, né, o Programa Operação Trabalho. A gente vai repercutir esse assunto agora. Estou recebendo aqui nos estúdios da Diário TV a Andréa Pacheco e a Kátia para falar um pouco mais sobre isso, né, gente? Mais uma vez, voltamos a falar sobre essa questão da contratação. André, eu primeiro queria que você falasse um pouco sobre essa decisão, né, de ontem, né? A gente estava comentando aqui um pouco sobre a surpresa, né, que a grande maioria das pessoas tiveram com esse tipo de decisão, com o teor dessa decisão. Como é que você avalia esse tipo de decisão vindo do nosso tribunal? Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os telespectadores. O Anderson, é realmente uma surpresa, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que em nenhum momento qualquer petição do sindicato foi para suspender ou acabar com o POT. O que a gente luta é pelo salário em dia do servidor, pois tem 1 ano que estamos recebendo salário de 2 em 2 meses. E isso agrava muito a situação do município, agrava a vida do servidor público. Hoje temos tido muitos servidores, inclusive 3 faleceram por causa de dívida. Verdade. Infartaram por causa de dívida. Então, nós estamos vivendo um momento de crise financeira, de calamidade financeira na vida do servidor. O sindicato não tem nenhum problema político com o grupo de Mário Até porque muito me estranha, o grupo de Mário Tricano, aí em 2015, estavam batendo no governo porque estávamos com salário atrasado, porque estavam sem plano de saúde, sem vale alimentação. Impressionante agora, esse grupo calado, inclusive secretários que iam para redes sociais, secretários que iam para manifestações, hoje estão calados. Questionar o próprio POT, inclusive, né? Questionavam o próprio POT, questionava nenhum direito a menos, cadê o nosso vale alimentação, cadê o nosso plano de saúde. Então, o que me espanta é por que após 1 ano, a gente sem vale alimentação, sem plano de saúde e sem salário, essas mesmas pessoas vêm agredir o sindicato, agredir a minha pessoa, dizendo que a gente está perseguindo o POT. Nenhum momento houve petição do nosso sindicato solicitando suspensão do POT. O que existe dentro de todas as nossas petições é sequestro, é mostrando que a folha está inchada, porque do mesmo modo que a gente fala do POT, a gente fala dos cargos de confiança. Sim. São 728 cargos de confiança, 18 secretários ganhando 13 mil, 42 subsecretários ganhando 6 mil reais. Então, e mais um monte de cargo de confiança. Eu acho, desde o começo, que a gente está falando, prefeito, vamos diminuir um pouco, vamos cortar um pouco. A proposta do prefeito foi ridícula, diminuir 10% do nosso salário. Em nenhum momento ele diz, vou diminuir 50% dos cargos, vou diminuir 50% dos potes, vamos ajustar a máquina administrativa. A gente tem visto isso, o prefeito de Magé fazer, a gente tem visto isso agora, o prefeito de Petrópolis, e ele não. Ele, então, ele está muito despreocupado com a nossa vida, com o servidor público. A ação de ontem ter sido ganha por ele na segunda instância, isso não quer dizer que não caiba agravo, nós vamos agravar. Porque a maior preocupação nossa não é o POT, é os royalties de petróleo, que ele conseguiu suspender. Isso mostra que ele está ligando aquele termo que todo mundo sabe falar, que agora é proibido falar, para os funcionários aposentados. Nós estamos com aposentados morrendo de fome. E aqueles royalties de Petrópolis, isso aconteceu do petróleo, isso aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Os royalties de Petrópolis do estado do Rio de Janeiro vai para o fundo previdenciário dos funcionários do estado, para poder suportar. Ele não pode pagar funcionário, mas ele pode abater na dívida que o município tem.
Então, a minha preocupação, aliás, a do sindicato, é como é que vai ter dinheiro para pagar os aposentados. E esses royalties seria a garantia. Como é que vai ter dinheiro para pagar os servidores públicos em dia, que seriam aqueles 30% de verbas vinculadas. Isso não foi invenção do nosso juiz aqui da comarca, isso foi um decreto do presidente Temer, que fez isso por causa dos municípios. Então, a gente vê que ele não está, pouco ele se importa se o servidor público, aposentado e ativo, estão com salário em dia. Ele quer que seus cabos eleitorais, que seus cargos de confiança estejam lá recebendo, né? Que hoje eu até duvido, devem estar recebendo em dia, porque não é possível a gente estar 2 meses sem salário e essas pessoas trabalhando e defendendo esse governo do jeito que estão. Ninguém trabalha de graça, né? Se eles estão com salário de 2 em 2 meses, então eu acho que eles estão realmente doentes da cabeça. Não sei como é que eles estão sobrevivendo. Porque você, quanto mais ganha, maior o seu gasto. Então, em nenhum momento o Sindipmt pediu para acabar com o pote, e muito menos o juiz da comarca. O que ele pediu? Que suspendesse o pote até o pagamento do servidor público ativo e inativo estivesse em dia. E eles transformaram isso numa guerra que é só na cabeça deles. Né? Desnecessária. Na verdade, um factóide político, né? Um factóide partidário, para poder, de repente, ter uma bandeira eleitoral. A gente está próximo aí de um processo eleitoral, né? Que vai definir a questão aqui do município. Então, é um factóide eleitoral. Agora, eu acho que o mais grave de tudo isso, né, Cátia, eu acho que foi até objeto da nossa última conversa, é o fato da prefeitura não tomar nenhum tipo de medida para controlar esses gastos, né? Ou seja, pagamento de fornecedores sendo pagamentos milionários, né? Isso é que está causando estranheza, né? Citando aí sim. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. André está falando dos 30%, antes de eu te responder essa pergunta. O que acontece? Quando a gente teve reunião com ele pediu que a gente fosse procurar as verbas vinculadas, que a gente fosse ver, porque ele admitiu que muitas dessas verbas retornam para o governo. Sim. Eles não gastam por falta de projeto. Hoje você vê, quem está acostumado a ver educação em Teresópolis, vê que hoje a educação não tem projeto. Você não tem uma feira, você não tem um curso, você não tem uma capacitação para professor, você não tem nada. Então, muitas dessas verbas, que como na educação precisam de projetos, em outras secretarias também devem precisar. Sim. E não tem essa verba retorna. O funcionário está 2 meses sem salário, então ele pediu que a gente procurasse as verbas que não estavam sendo usadas, as vinculadas, e nós entramos e ele vai brigar para que pegue isso de volta. Quer dizer, você não nós entende, o ajudássemos, né? Ele pediu, vocês me mostram que eu pago no dia seguinte. Se vocês conseguirem decisão do juiz, isso vai ajudar a gente a pagar vocês. Vai me ajudar, eu pago no dia seguinte com a decisão do juiz. Eu tenho gravado isso, tá gravado. Tá gravado. Então, assim, você vê que não é interesse dele pagar o funcionário. Né? O interesse dele é que a gente realmente não receba, é que as pessoas fiquem dependentes de hora extra. Né? Agora, quanto aos fornecedores, eu estava agora de manhã trabalhando junto com a Ana Paula, com a doutora Ana Paula, para a gente, né, procurar a defesa de tudo isso. E esses royalties que são usados, que ele alegou que está lá no processo, que ele entrou pedindo de volta porque ele paga tudo isso, já foi pago mais da metade. Então, quer dizer, o que ele tem para pagar agora, com o que ele tem para receber, dá para ele pagar a Tereprev, fazer o que o juiz pediu. Mas eles não fazem, eles querem brigar por tudo. Claro. Né? Eles não querem. Então, assim, os fornecedores estão sendo pagos, esses royalties estão sendo usados? Estão, mas no momento o funcionário está 2 meses e meio sem salário, porque R$ 1.050... Você não paga nada. O até custo de vida em Teresópolis, 2 meses recebendo. Só de juros, as pessoas não receberam nada. O banco que pega os empréstimos, os empréstimos da Caixa Econômica, nós estamos lá cheios de processo, que é nome no Serasa, Banco do Brasil, Santander. O Santander, então, é um dos que mais tira em qualquer momento. Ele tira o empréstimo e tira outras taxas tarifas bancárias, que as pessoas não sabem nem o que elas estão pagando, né? Mas você vê que a pessoa ficou sem salário. E hoje, já que dia 16, 17, né? 17, 2 meses e meio sem salário, porque esses R$1.000 pagou empréstimo. Então a gente não conta nem como salário. Não tem como. E ele está pagando os fornecedores, ele está brigando. E hoje de manhã a gente viu um dinheiro que entrou no Fundeb, que é hoje para a educação receber. Dá para receber o salário, acabar de pagar, se ele for fazer isso, né? Acredito que faça.
até porque ele tem medo da educação em greve na rua e houve uma boa adesão da educação à greve, as creches, as meninas aderiram. Tem uma pergunta aqui com relação a isso, André. As pessoas estão mandando perguntas, né? E a gente tem aqui um telespectador que está perguntando com relação às creches, né? Que teriam parado as creches durante... Estão paradas. Estão. Né? As creches aderiram bastante. Até agradeço às meninas porque quando a gente votou em assembleia eles não estavam em dias, mas hoje uma grande maioria, por causa de empréstimo e tudo, acaba recebendo, mas eles estão, a educação foi até uma surpresa para a gente fica muito feliz, né, com a adesão deles estarem entendendo toda essa situação e não se calarem porque estão recebendo um pouquinho, né? Eles não estão calados. Não é só salário que o prefeito deve ao servidor público. Nós estamos numa luta judicial desde 2015 quanto aos nossos benefícios, quanto ao nosso plano de carreiras e salários, que tentou, de todas as maneiras, tornar inconstitucional. Sim. E não foi inconstitucional. Então, o problema hoje não é só salário, o salário só agrava. Então, mas quando o servidor deixa de ter os seus benefícios, dê o seu salário em dia, ele não tem mais por que trabalhar. A gente pede desculpa muito à sociedade, mas se hoje um judiciário que dá uma decisão e o outro reverte a decisão. Se a Câmara hoje está aí, houve uma treta aí que está todo mundo, quem acompanha, da treta do procurador, que era para ser votada a cassação do Tricano hoje, fizeram um reboliço lá e não foi. Então, qual é a saída de um trabalhador que precisa comer, precisa alimentar? As pessoas têm que entender que servidor público é trabalhador. Nós não somos vagabundos, tá? Pelo contrário, vagabundo é esses políticos que estão aí corrompendo nosso salário, nossos benefícios. Vagabundos são os políticos que estão aí só pensando em seu poder. É escândalos atrás de escândalos. Quem recebe dinheiro para não trabalhar. Quem não recebe dinheiro para trabalhar. O servidor público é responsável pelo atendimento das creches, pelo atendimento no posto de saúde, o médico, o guarda municipal. E estão todos vivendo o maior caos financeiro na sua vida. E eu fico impressionada que o governo do Mário de Oliveira Tricano, que hoje está sob comando do Sandro Dias, que é o marionete do Mário Tricano, tá? Não tem uma solução para acabar com a mora do nosso salário. Por que da greve? A greve foi decidida pelo TJ que enquanto perdurar a mora. Isso quer dizer que a gente pode ficar o resto do ano de greve, porque ele não tem qual é a medida que o atual governo está tomando para acabar com a dívida do servidor público, para acabar com o salário atrasado. Qual é? Não existe resposta. A situação é tão séria que você não vê eles se reunirem, você não vê movimento para nenhuma atitude de melhora na cidade, não é só com funcionário público, não. Você não vê nenhuma reunião, nenhum movimento grande de melhora na cidade, mas você vê eles se movimentarem, eles correrem para lá e para cá, para tentar uma decisão contrária àquilo que a gente pede de pagamento. Eles correm para decidir, eles correm para resolver. O mesmo empenho que o governo está mostrando no judiciário, esse mesmo empenho, por exemplo, para regularizar a situação dos servidores, para oferecer um serviço de qualidade. Regularizar a situação da saúde, que está aí um caos total. Já que tem um jurídico tão bom, né, que a gente está vendo que é bom realmente. Por que não resolve o problema? Por que não resolve, né, gente? O problema está aí. Aliás, informação aqui com relação à Câmara, coloca aí, por favor, na tela, Rica. A gente recebeu agora da Câmara, houve um atrito lá entre os vereadores com relação a isso que o André acabou de falar. Hoje era para ser julgado o pedido de comissão processante, mas houve uma redação equivocada, e a gente quer acreditar que seja equivocada mesmo, não seja mal intencionada, de 15 dias úteis e 15 dias corridos. O correto, regimentalmente, são 15 dias corridos, não 15 dias úteis, né? Como está aí no documento que foi o Mário de Oliveira Tricano notificado. Então, daqui a pouco também eu vou trazer mais informações com relação a isso, mas só para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, André, uma coisa que nos preocupou muito na decisão foi um indicativo de que a proporcionalidade entre o que diz o que diz respeito aos servidores e aquilo que diz respeito a toda a população foi um dos objetos levantados ali na justificativa. Ou seja, vamos traduzir aqui para a galera entender em casa. Os servidores são uma parcela pequena da sociedade, não dá para fazer um sacrifício tão grande para beneficiar uma parcela tão pequena. Como é que você entende, né, um magistrado, um desembargador, chancelando, assinando uma justificativa como essa? Isso é uma inverdade.
Os servidores públicos, hoje nós somos 5 mil entre ativos e inativos, 5.200 e poucos servidores, 230, 200 e pouco. A gente tem que colocar que cada funcionário tem família. Então colocamos aí 4, uma família normal. Uma base 4. de família normal. É, o pai, a mãe e os 2 filhos. Tá? Então você vai pegar e multiplicar, né? 5 por 4, são 20 mil pessoas. Nós não somos uma parcela pequena, não. Não é, pelo contrário. Nós somos uma parcela muito grande. Só que quando nós estamos com sem salário, isso reflete diretamente ao comércio municipal, ao comércio de Teresópolis. A gente observou aqui, né, Cátia, que os comércios passaram o ano todo fazendo promoção. Você chega em qualquer loja, a reclamação é uma: nós não sabemos como vamos fazer, nós não vamos contratar ninguém para o Natal. A gente só ouve isso. Então, como é que não impactou, né? Onde está esse não impacto? Nós né? somos a maior folha de pagamento do município. Se ele quer É recuperar absurdo. o município, ele paga o servidor porque vai aquecer o mercado. Então, eu gostaria de saber, né? O Dedê, o vereador Dedê, deu ontem uma entrevista em outra emissora, em outro programa, perguntaram a ele, né, a história do pagamento dos servidores. Porque não tem que sentar e esse pessoal não senta e ninguém quer ceder. Mas tem que ceder, não pode ser só o que eles querem, não. Deu a entender que o funcionário só quer, por causa da gente. O que é uma inverdade. Nós sentamos 3 vezes, inclusive na segunda vez que nós sentamos, eu lembro que eu saí daqui, falei, eu acho que a coisa vai melhorar. Porque ele falou que ele, a partir de março, acabaria com a mora, que viabilizaria uma forma de pagar o vale alimentação, que o plano de saúde ele não ia pagar. Ele ia fazer uma coisa melhor. Olha. Porque ele, inclusive, dá para aposentado. Tem tudo gravado. Tá? E eu falei, que bom, prefeito. Então, é o que todos nós queremos. Saímos de lá com uma promessa do prefeito Mário de Oliveira Tricano, que a partir de março acabaria com a mora dos salários, que o vale alimentação já iria pagar. E tudo isso. Já a terceira reunião, eles diziam que o vale alimentação era exequível, não tinha condições de fazer, era impossível fazer, era exequível porque não pode ter concessão, licitação, que não podia ter, era exequível. Ainda perguntou se eu sabia o que é o significado dessa palavra exequível. Tá? Então, para quem não sabe, os telespectadores, exequível é que é impossível realizar, tá? É simples assim. Mas a gente ignora, a gente sabe que é idoso, a gente percebe que a idade realmente está muito avançada, não fala coisas com coisas. Já mexeu com a sanidade? Já mexeu, até porque eu tive meu pai assim, então a gente não adianta contrariar. Lamentável. Então, o que me impressiona é que tudo que ele falou que ia fazer, ele fez ao contrário. O que mais me deixa estarrecida, em nenhum momento houve um plano de governo para acabar com a mora do salário do servidor público. É esse o nosso problema. Nós estamos na rua há 1 ano, nós estamos berrando há 1 ano, nós estamos fazendo manifestação toda uma semana terça, uma semana quinta, nós estamos entrando na justiça e nada, ele não faz absolutamente nada para acabar com isso. Aonde nós vamos parar? O que ele quer? É muito complicada. A saúde continua sem funcionar no município, a dívida dos hospitais são a 40 milhões, eles gastam para a UPA, que foi agora a Oeste, prorrogado até final do ano, dezembro, 2.700.000 para pagar 180 funcionários. Tá? Então, vocês imaginam qual é o salário desses funcionários. Porque a OS não tem fins lucrativos, a OS aqui foi contratada só para gerir a folha de pagamento. Tá? Então, R$2.700.000 por mês, vocês acham que esse dinheiro está indo aonde? Né? Então, e a saúde está desse jeito, não tem um insumo, não tem nada dentro da UPA. Então, nós temos que pensar, 40 milhões de dívidas com o hospital. As ruas mal iluminadas, as cegas, nós estamos vendo. Buraco em tudo qual lugar. Não existiu uma obra. Então, aonde foram parar? Onde está indo esse dinheiro? 320 milhões é a arrecadação atual. 320 milhões de reais. É uma pergunta que a gente tem que fazer, com certeza, né? Bom, meninas, obrigado pela participação de vocês mais uma vez, né? A gente lamenta. Eu quero finalizar, inclusive, clamando ao poder público, à administração Mário Tricano, que vocês consigam ter este mesmo desempenho que vocês têm nas liminares, nas justiças, nas decisões
né, tortuosas do nosso judiciário para resolver os problemas da sociedade. Que enquanto vocês estão demandando, né, e levando todo esse poder de resolução de problemas para esta área, o resto da cidade está padecendo, né? Estamos realmente padecendo. André, obrigado pela participação. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, convocar todos os servidores públicos municipais de Teresópolis, os seus familiares, a cidade toda que se compadece com a gente, os simpatizantes, estarem quinta-feira, 9 horas da manhã, lá na porta da Câmara, no pátio da Prefeitura, exigindo que esse homem seja cassado. Porque eu só vejo futuro para o nosso Teresópolis sendo mais um prefeito cassado. Infelizmente, a gente comparar os governos que foram cassados com o atual, esse continua a ser muito pior. Muito pior. Muito pior mesmo. Por muito menos tiraram 2 prefeitos. Dois né? prefeitos. Obrigado, Kátia, pela participação. Obrigada, Anderson. Eu queria dizer, André, que me perguntaram se a população poderia comparecer na nossa manifestação. Deve, porque o problema também não é só nosso, né? O problema da saúde, da educação, acho que está no município todo. Ao então, contrário a população do que disse nosso desembargador, o problema também é nosso, né? Obrigado, meninas, pela participação. Bom, e no próximo bloco você confere uma entrevista com o deputado Milton Rangel, acompanhado, né, do nosso vereador Leonardo Vasconcelos, falando sobre essa retomada da atividade da FAETEC. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial.